Foi? Então, gente, boa tarde. Eu estou começando a apresentação aqui, vocês conseguem ver? Sim. Quando aparecer aí para vocês. Apareceu? Tá a tela cheia? Sim, senhora. Sim, foi. Então tá. Qualquer coisa, qualquer dúvida, o Rigat me interrompe e fala a dúvida de vocês, tá? Porque eu não tô conseguindo ver o chat. Isso. Então, a gente veio aqui falar um pouquinho da estamina e dos antihistamínicos. E a gente tem esse roteirinho aí, parece longo, mas a aula vai ser Fast and Furious. Então, para falar de estamina, né, a gente tem que, claro, começar pela explicação do que é a estamina. A estamina nada mais é do que uma amina biológica, ou seja, ela é feita no nosso próprio organismo, mas ela é derivada da descarboxilação da histidina. O que é a histidina? Ela é uma proteína, né, um aminoácido essencial, que ou seja, é uma proteína que a gente consegue adquirir através da alimentação. Então, a gente ingere a histidina, ela entra nas células, sofre a descarboxilação e se transforma em histamina, fica reservado em grânulos e para ser liberado quando houver algum tipo de estímulo, né, para que ela seja liberada. E ela está dentro de um grande grupo de substâncias da farmacologia estudadas como uma substância autacoide. O que é uma substância autacoide? Auto, do grego, significa próprio. E acus, essa parte acoide, vem de acus, que é remédio. O que isso significa? Que é um remédio próprio daquele local, ou seja, ele é feito naquele local e atua nas adjacências. Isso é muito importante para a gente entender sobre a distribuição, que eu vou falar mais logo aí na frente. A histamina ela tem algumas funções endógenas, né? A gente pode achar que é só para atrapalhar a nossa vida, quem tem alergia pode parecer, mas ela tem algumas outras funções. Por exemplo, através do sinal com a histamina, que a gente tem a regulação da secreção do ácido gástrico, né? Além disso, existem alguns neurotransmissores que são liberados através de um sinal de neurônios histaminérgicos, né, no sistema nervoso central. Também a gente tem o controle da microcirculação, que quando chega a histamina, a gente tem uma vasodilatação, e ela também faz a mediação da primeira fase da resposta alérgica ou inflamatória, né? Porque pode ser alérgica, mas pode ser, de fato, um estímulo patogênico e também tem a liberação da histamina. Então, a gente vai falar um pouco agora da distribuição. Como eu tinha dito, ela é uma substância produzida localmente, né? Então, ela tem uma distribuição pelo organismo como um todo, só que é uma distribuição irregular. Por quê? Porque a gente tem que entender que a histamina, como ela está envolvida com essa resposta inicial contra algum patógeno, algum estímulo agressor, ela tem que estar majoritariamente distribuída, em locais em que pode haver esse primeiro contato com o estímulo agressor. Então, por exemplo, a pele, né, vai ter uma concentração maior de histamina, as células parietais do estômago, a mucosa dos brônquios e bronquíolos. E isso vai ser muito importante para a gente entender mais na frente sobre a broncoconstrição. Tecido sanguíneo, mais especificamente os basófilos, e, como eu tinha dito, os neurônios histaminérgicos no sistema nervoso central. Então, a gente tem essa concentração maior nesses lugares e a histamina vai ser liberada a partir de alguns estímulos. Então, pode ser um estímulo físico, como calor, frio, através de um raio-x. Pode ser um estímulo químico, e aqui é muito importante a gente prestar atenção que os fármacos são um estímulo químico e não um estímulo físico, apesar de fato ser alguma coisa física que entra em contato com
com o receptor. Temos também o estímulo mecânico, que pode ser um choque mecânico, um trauma, né, um rompimento, ou então o mesmo quando a gente coça uma região de forma mais agressiva, também tem esse estímulo. E por fim, é o que a gente mais vai trabalhar nessa aula, que vai ser o estímulo imunológico, né, que é aí que a gente explora principalmente, né, o uso dos anti-histamínicos, que é o estímulo imunológico, que basicamente é mediado pela liberação do IgE, e que é cobrado em prova, geralmente, é que o IgE ele entra em contato com o alérgeno e, através da porção FC dele, ele se encaixa no mastócito e passa o sinal de liberação da histamina. Então, a gente recebeu o estímulo a gente, né, no caso, a célula recebe o estímulo de liberação da histamina. De que forma essa liberação pode acontecer? Ela pode acontecer de duas formas. Ela pode acontecer da forma citotóxica, que basicamente, né, é bem simples entender que você tem esse estímulo geralmente mais agressivo, e aí você tem a lise celular, e esses grânulos que armazenavam a histamina vão para o meio externo liberando a histamina. Mas ela também pode acontecer de forma não citotóxica. E aí, essa forma não citotóxica, ela tem dois mecanismos. O primeiro deles é o mecanismo imunológico. O mecanismo imunológico, ele acontece em duas etapas. Você tem o primeiro contato, que é quando você tem um alérgeno, né? A pessoa vai ter uma resposta alérgica para aquela substância, só que ela ainda não conhece aquela substância, né? O corpo dela ainda não conhece. Então, a célula, o mastócito, ele é sensibilizado e produz IgE para ele. Mas se vocês perceberem, aqui, ó, não há liberação da histamina nesse caso. Você só tem a produção do IgE. Só que você já está sensibilizado, você já sabe qual que é aquele alérgeno. Então, num segundo contato com aquele alérgeno, o mastócito, que já está sensibilizado, vai receber o estímulo do IgE, que vem mostrando que captou o alérgeno, recebe esse estímulo e ele gera um influxo de cálcio para essa célula, né? No caso, o mastócito. Esse influxo de cálcio faz com que sejam liberados os grânulos de histamina. Aí aqui uma coisa muito importante falar é que a resposta a esse alérgeno não para por aí. Além da liberação desse estímulo de liberação de histamina, há uma outra transdução que passa pelo núcleo aqui, com a chegada do IgE, que gera a liberação para além da histamina, que acontece através da ativação da fosfolipase A2. Essa ativação faz com que seja desencadeada a via do ciclo do ácido araquidônico. E também que seja ativado o gene da produção das citocinas. A gente vai destrinchar um pouco isso mais para frente. Mas, basicamente, como esse sinal ele tem que passar pelo núcleo, ele demora um pouco mais, de 24 a 36 horas. Como ele demora mais do que esse sinal, essa resposta imediata que é a da liberação da histamina, esses mediadores, que são os metabólitos da via do ácido araquidônico, e as citocinas, eles são conhecidos como mediadores secundários. E a histamina, que é uma resposta quase que imediata, é conhecida como mediadora primária. Por fim, a gente tem a liberação não citotóxica pelo mecanismo não imunológico, ou seja, você não tem nem a lise celular, né, não tem a morte celular, mas também não conta com o envolvimento do sistema imunológico. Então, por isso que é o não imunológico, né, que seria pela indução de fármacos. E aí eu coloquei uns exemplos aí. Por exemplo, a succinilcolina, alguns contrastes, sabe, os exames que a gente faz com contraste, alguns deles fazem um estímulo de liberação de histamina. E também tem a vancomicina. Uma coisa massa de comentar aqui é que quando você vai administrar uma dose alta de qualquer um desses fármacos ou outros que possam induzir a liberação de histamina, a pessoa que está realizando o exame no paciente tem que estar preparado com com um fármaco que possa
dar a resposta contrária à histamina. Então, por exemplo, no caso de contrastes, se a pessoa tem uma liberação maciça de histamina durante o exame, a pessoa tem que ter uma adrenalina para controlar os sintomas que a histamina pode gerar no organismo. Passando um pouco para frente, a gente tem que a histamina ela pode seguir por duas vias de metabolização. A primeira delas, que é a majoritária, seria quando a histamina encontra a N-metiltransferase e é convertida em N-metilhistamina. Essa N-metilhistamina, por sua vez, ela é metabolizada pela monoaminoxidase. Para quem já conhece, né, é a famosa MAO. Ela é conhecida mais como MAO do que como monoaminoxidase. E aí, sendo metabolizada pela MAO, ela é formado o ácido metil midazolacético, que tem a sua excreção renal. Por que eu chamei a atenção aqui para a excreção renal dele? Porque, como essa é a via majoritária de metabolização da histamina, esse metabólito vai ser encontrado em maior quantidade na urina. E aí ele pode ser quantificado na urina para, por exemplo, a gente descobrir se de fato a pessoa está tendo uma resposta alérgica. O outro caminho, que é menos comum, mas acontece, é quando a histamina é metabolizada pela diaminoxidase. E aí forma o ácido imidazolacético. Eles podem se conjugar e formam ribosídeos desse ácido imidazolacético e também tem sua excreção principal pela forma renal, pela excreção renal. Mas ele não é muito utilizado para exames, né? Para você saber se é uma resposta alérgica ou não. E como eu tinha dito, a histamina ela tem algumas respostas, né? Geram algumas respostas no nosso organismo. Deu uma desconfigurada aqui no slide, mas dá para entender. Bom, então vamos lá. Qual é a resposta do nosso organismo quando há esse estímulo de liberação da histamina? Inicialmente, a gente tem um prurido, né, uma coceira no couro cabeludo e na região circunjacente, né, em volta dos olhos. Também tem a formação de placas urticariformes. Por que eu deixei em negrito a urticariformes? Porque eventualmente as pessoas vão entrar em contato com as transcrições das aulas. E aí, lá nas transcrições, alguém entendeu multicariformes, com M. E aí, quando eu fui procurar saber o que era, na verdade, era urticariformes, e a pessoa tinha entendido o áudio errado. Então, são placas de urticária, de coceira, que formam um edema. E por que essa setinha aqui, que faz como se fosse uma retroalimentação? O que acontece? São formadas essas placas urticariformes justamente por conta da coceira, e aí aquela pessoa que está tendo essa resposta alérgica coça. Isso faz com que você dê aquele estímulo mecânico de coceira, uma coceira mais agressiva. E isso é um estímulo para mais liberação de histamina, que vai, de novo, formar placas urticariformes. Então, vai ampliando essa resposta, né? Esse sintoma, aliás. Também, a gente tem também a broncoconstrição intensa, que é importante, porque eu tinha dito lá onde eu falei que onde é de maior concentração, da mucosa dos brônquios e bronquíolos. Por que há essa broncoconstrição? Como a gente está entendendo que a histamina é uma substância que traz essa resposta primária para um sinal de patógeno, alguma coisa assim, o corpo ele tem que responder de forma a diminuir a probabilidade de que você entre em contato com mais patógenos, né, com mais desses agressores. Então, você gera essa broncoconstrição justamente para que tenha um menor influxo e assim você diminua a probabilidade de entrar em contato com outro patógeno. Tem também a queda da pressão arterial, justamente por causa daquela vasodilatação, né, que diminui a resistência vascular. E esse último aqui, que qualquer pessoa aqui que é alérgica, que tem rinite alérgica, como eu,
vai se identificar, não vai ter dúvida na hora da prova, que é o aumento da permeabilidade vascular. Por que isso gera o sintoma que as pessoas alérgicas mais têm conhecimento? Porque quando você tem essa permeabilidade vascular, ela é ocasionada porque você tem a contraição das células endoteliais. Quando eu falo que tem a contração das células endoteliais, eu não estou dizendo que há uma contração do endotélio, é das células particularmente falando. Então, você tem um distanciamento das células, né, e esse espaço intercelular, ele é ampliado, o que faz diminuir a permeabilidade, e aí proteínas que antes não passavam por esse espaço entre as células, passa a poder extravasar para o interstício. E aí, junto com ela, né, aumenta a concentração, junto com ela passa a água. Então, você fica com o interstício tanto edemaciado, e se ele acontece na mucosa nasal, você tem também a rinorreia, que, né, para uma pessoa com rinite, é aquele o funga-funga, né, você puxar aquele líquido, né, que fica transbordando, digamos assim. Por fim, eu chamei a atenção aqui para o choque anafilático, que seria quando há uma liberação maciça de histamina, né, uma resposta exagerada a algum alérgeno que ocasiona uma queda pronunciada da pressão arterial, né, fruto tanto da vasodilatação periférica, quanto o extravasamento do líquido para o intestino. Então, você tem uma diminuição da volemia, lógico que não é uma coisa absurda assim, mas há uma diminuição, e a vasodilatação. Então, quando você tem a queda da pressão arterial, você aumenta a estase, então, tipo, fica já mais propenso ao líquido a extravasar, e você tem também o extravasamento por si só, fruto da contração do endotelial, etc., das células endoteliais, o que pode gerar um edema de glote, que leva muitos pacientes, né, que sofrem um choque anafilático a óbito. E aí, o que acontece, né? Nessas situações, você tem que ter o que eu falei, de um efeito contrário. No caso, é importante saber que é protocolo administrar a adrenalina. Inclusive, algumas pessoas que têm algumas alergias muito específicas andam com adrenalina para poderem controlar um possível choque anafilático. Então, tá. E por último aqui, os receptores da histamina. Todos os receptores da histamina, eles são metabotrópicos. O que isso quer dizer? Significa que eles estão ligados à proteína G. Então, vamos lá para cada um deles. A gente tem o subtipo H1, que ele do subtipo de proteína G-alfa-Q. O G-alfa-Q, quando ele é estimulado, né, ele basicamente tem o aumento do IP3, do diacilglicerol e também o aumento do influxo de cálcio, né, para dentro da célula. Além disso, uma coisa extra do estímulo do G-alfa-Q é que ele ativa esse fator de transcrição nuclear, que eu coloquei aqui, ó, não sei se vocês estão vendo minha setinha, que é o NF-κB. Esse NF-κB é um fator de transcrição nuclear, KB no caso, que basicamente, eu coloquei aqui até destacando, sendo bastante simplista, porque vocês vão ver em mecanismo de agressão e defesa, com mais detalhes, mas ele é um complexo proteico que participa da transdução, né, da passagem, da indução do sinal inflamatório para dentro da célula, até o núcleo, no caso, e ativa ou estimula o gene das citocinas, ou seja, ele dá início, né, ou fortalece a resposta inflamatória. Onde que esse H1 é majoritariamente encontrado? No músculo liso, no endotélio, e o Rigatti vai falar um pouco melhor sobre os efeitos de cada um desses receptores mais para frente, e no cérebro. No cérebro, o H1 aparece como autorreceptor. E isso é importante destacar porque, no caso, na nossa prova, o que aconteceu? Nosso professor disse que apenas um autorreceptor faz a modulação de algo. Então,
não há modulação se não for autorreceptor. E aí isso foi até o problema numa questão da nossa prova. Mas passando para frente, a gente tem o receptor H2, que se liga a um subtipo da proteína G, que é G-alfa-S, que é conhecida como a proteína G estimulatória, e que, quando ativada, basicamente aumenta o AMP cíclico, né, no caso. E aí, ele atua principalmente, né, ele está encontrado principalmente nas células parietais gástricas, né, esse é bem conhecido, no músculo cardíaco, e quando a gente está falando que essa G-alfa-S é a estimulatória, digamos assim, e se encontra no músculo cardíaco, a gente entende que há um cronotropismo e um inotropismo positivo, né? Quando chega a histamina nesse receptor. Acontece que isso na clínica é pouco significante, é quase irrisório, principalmente porque se você espera um cronotropismo e um inotropismo positivo, você espera um aumento da pressão arterial, que não é o que acontece geralmente, que não é assim que o corpo responde quando a gente tem essa liberação de histamina, porque a vasodilatação é muito mais pronunciada, então você quase não percebe essa resposta do músculo cardíaco, apesar do H2 estar lá e ele existir, e é cobrado em prova, além disso, então por isso que é importante colocar aí. Também estão nos mastócitos e no cérebro. Por fim, H3 e H4, eles se ligam a um tipo de proteína G chamado GI ou G0, que são inibitórios, né? E, basicamente, o que acontece quando a histamina entra em contato com esse receptor é que há uma diminuição do AMP cíclico. No caso de H3, ele se encontra majoritariamente no sistema nervoso central, só que não é um autorreceptor, e em alguns nervos periféricos ele faz a diminuição do limiar nociceptivo. E H4 é majoritariamente encontrado em células hematopoéticas, ele não é muito explorado na farmacologia. E também encontra na mucosa gástrica, mas bem, tipo, em quantidade bem inferior se comparada ao H2. É isso. Vou passar aqui para o Rids. Isso, vou perguntar aqui. Daí você fica ligado aí também, se tiver alguma dúvida, você grita aí, beleza? Beleza. Bom, pessoal, daí, sabendo agora dos receptores, a gente vai falar quais vão ser as ações da histamina nesses receptores. Então, a gente vai ter aqui 9 ações, mas que eu colocaria como principal seriam a vasodilatação periférica, o aumento da permeabilidade vascular, a contração do músculo liso e o controle da vigília, que é o que vai mais aparecer nas provas e nos textos, assim, né? E como a Ana Flávia já falou, já também citou, vários desses vão estar no próprio, como fala, anafilático, né? O choque anafilático. Então, como vai acontecer cada um desses, né? A vasodilatação periférica vai ocorrer em reação à ligação da histamina aos receptores H1 e H2. Porém, vai ter uma diferença, que a gente pode ver aqui nesse slide. Deixa eu colocar um apontador aqui. E qual seria essa diferença, né? A histamina no receptor H1, a gente vai ter uma resposta rápida, porém fugaz, ela vai ser rápida e durar pouco também. E já a H2, ela demora um pouco para começar a agir, só que ela dura mais. Isso aqui vai ser importante porque o professor cobra bastante nas provas. Eu acho que foi uma questão, né? E vai ter o aumento da permeabilidade vascular, já como a Ana Flávia disse, e tudo isso aqui vai interferir na resistência vascular periférica. E isso vai diminuir a resistência vascular periférica e vai diminuir a pressão arterial. Outra coisa vai ser o aumento da frequência e força da contração cardíaca. Isso aqui, como a Ana Flávia já disse, vai ser bem menosprezado mesmo, porque é bem leve e quase não gera alteração, sabe? Outra coisa interessante seria a contração do músculo liso. Vai ser lá no útero, no trato gastrointestinal e nos brônquios.
e aqui nos brônquios gerando broncoconstrição, né? Já lá no receptor H1. No 5, a gente vai ter o aumento da secreção ácida lá no lá no estômago, nos receptores H2. Vai haver sensibilização das terminações nervosas lá em H1, então isso aqui vai causar o quê? Vai abaixar o limiar da dor, o que vai facilitar o paciente a sentir a dor. Então, por exemplo, quando a gente se queima lá no sol, a gente fica mais sensível ao toque, né? Qualquer toquezinho a gente sente, né? E já outra coisa interessante seria o controle da vigília e do apetite. A histamina está muito ligada a essa vigília, e, portanto, quando a gente usar os antihistamínicos que atravessam a barreira hematoencefálica, eles vão inibir essa vigília, então vai causar muita sonolência, né? Assim como vai causar vai diminuir o apetite, né? Vai ter outra ação, como o controle da sede, na temperatura corpórea, na percepção da dor, como eu já falei ali, né? E na pressão arterial. Isso aqui, esses dois primeiros, vai ocorrer principalmente lá dos fármacos de primeira geração, que eu vou citar logo em diante. E a 9, a última, vai ser a regulação da liberação de neurotransmissores, que ocorre no receptor H3. Que esse aqui foi uma das contradições na prova do professor Almir, que todos os livros, inclusive o Gludman, fala dessa regulação, inclusive o slide do professor fala dessa regulação da liberação de neurotransmissores, porém na prova ele cobrou como se não fosse, o H3 não tivesse ligado com essa regulação da liberação. Ele citou que tinha novos artigos, né, e por isso eles contradiziam todos os livros, daí fica a critério de vocês ficar no julgamento, né. Bom, daí eu vou falar um pouco das ações contra a histamina, que a Ana Flávia já citou sobre o antagonismo fisiológico, né? E vão ter mais dois, vão ser as drogas que inibem a liberação de histamina e vão ter os antihistamínicos em si, que vão ser os principais, os mais citados, né? Bom, o que seriam os antagonistas fisiológicos? Vão ser qualquer fármaco que vão antagonizar a ação da histamina, porém de outra forma, em outros receptores, né? Em outro sistema. Então, por exemplo, a gente, quando tem a ação da histamina, a gente prefere administrar um broncodilatador, por exemplo, a adrenalina, né? Principalmente no choque anafilático. Já os inibidores da liberação de histamina, a gente vai ter a classe cromonas, eles vão impedir a liberação da histamina pelos mastócitos e pelos basófilos. Mas isso, na verdade, enquanto a pessoa já está tendo a rinite mesmo em si, isso não vai ser tão efetivo, né? Já que ele só vai inibir a liberação. Então, depois que já foi liberado, ele não vai atuar. Então, esses fármacos, como o cromoglicato sódico, só vão ser usados para prevenção do ataque de rinite, né? A rinite. Então, por exemplo, se eu tenho alergia a pólen, se eu sei que vou para uma floresta, por exemplo, eu uso antes de ir para essa floresta. Daí a gente vai ter uma diminuição na liberação de histamina. E agora, os principais fármacos que a gente vai citar vão ser os antihistamínicos, né? Que são agonistas inversos, portanto não são antagonistas competitivos, né? Eles vão se ligar ao receptor, estabilizando uma conformação inativa. Então, vai ter duas conformações, a inativa e a ativa, e quando eles estiverem atuando, eles vão aumentar a conformação inativa, diminuindo a ação da histamina, né? Bom, e esses antihistamínicos a gente vai dividir em duas gerações, a primeira geração e a segunda geração. Bom, como em quase todos os fármacos, a primeira geração vai ser a geração mais antiga, né? Geração que tem mais efeitos colaterais, e são moléculas, essas nos antihistamínicos são moléculas mais simples, mais menores, né? E, portanto, eles vão ter uma maior penetração no sistema nervoso central, porque conseguem passar na barreira hematoencefálica. Enquanto na segunda geração, que são fármacos mais novos, né? Eles são mais complexos, as moléculas são maiores e não conseguem passar nessa barreira hematoencefálica e, portanto, não tem tanta interação lá no sistema nervoso central. E
Com isso, vai haver a diferença na seletividade e na toxicidade, já que a primeira geração, como vai conseguir entrar no sistema nervoso central, ele vai ter uma baixa seletividade, já que ele vai atingir vários receptores, como serotoninérgico, colinérgico, adrenérgico, logo a seguir eu vou falar um pouco, e isso vai causar uma toxicidade, mais efeitos adversos, sendo pouco seletivo, né? Assim como vai causar o efeito sedativo, que é quando o antihistamínico consegue entrar no sistema nervoso central e diminui o estado de vigília do paciente, né? Enquanto a segunda geração vai, como é uma molécula mais complexa e não passa na barreira hematocefálica, vai ter menos, quer dizer, uma maior seletividade e, portanto, uma menor toxicidade e vai ter uma baixa capacidade de efeito sedativo, já que não vai interagir lá no sistema nervoso central. Bom, o metabolismo vai ser o mesmo, vão ser hepático, e a vida média na segunda geração fica um pouco mais prolongada. Eu trouxe alguns exemplos aqui que a gente ouve mais, né, que seria o dimenidrato, que é o Dramin, né, que ele vai ser usado mais para o enjoo, né, o vômito, e a ação dele vai ser, além de causar o sono, né, diminuir o estado de vigília, ele vai atuar lá no assoalho do quarto ventrículo, que é onde fica o núcleo do vômito, inibindo esse núcleo. Então, portanto, é bom para a pessoa que sente vômito numa viagem, sente ânsia de vômito numa viagem, né. Daí a gente tem a prometazina, que é o Phenergan, né, famoso também, e na segunda geração, que são os mais novos, a gente tem o fexofenadina, que é o Allegra, bem conhecido entre os alérgicos aí, né? Eu e a Ana Flávia, por exemplo, e a loratadina. A diferença deles de efetividade não vai ser tanta, vão ser quase iguais. Eles vão bloquear a ação da histamina quase no mesmo tanto. Porém, o preço da segunda geração é um pouco maior, né? Eu lembro que quando eu fui comprar o meu Stamin lá na farmácia, o Stamin estava R$ 5 e eu acho que o Allegra estava 25, alguma coisa assim. Então, uma diferença até grandezinha, né? Bom, e agora as ações dos antihistaminérgicos, né? Então, a gente falou das ações da histamina e agora a ação dos fármacos que bloqueiam essa histamina. Então, vão ser ações contrárias ao da histamina. Então, vai ter a inibição da vasodilatação, inibição da permeabilidade vascular, que vai diminuir o edema, evita a broncoconstrição, né, já que com a histamina ele causa essa broncoconstrição, e vai diminuir o prurido, né, que lembra que a histamina tem a sensibilização das terminações nervosas, e com isso a gente tem maior facilidade para ter a coceira, né. Lá no sistema nervoso central, principalmente a primeira geração, vai combater o enjoo, a vertigem, e vão ter duas ações antagonistas, né, a depressora e a estimulante. Na depressora, a gente vai ter a sonolência, e no estimulante, a gente pode ter nervosismo e até convulsões. Já lá no trato gastrointestinal, ele não vai alterar nada, porque lá é só receptores H2, e a maioria dos antihistaminérgicos vão atuar ou só em H1, como que é o caso da segunda geração, ou em H1 e mais outros de outros sistemas, né, que seria o caso da primeira geração, que vou mostrar agora. Que aqui eu mostro todos os receptores que a primeira geração vai atingir. Então, a gente tem aqui o H1 em si, que vai diminuir a inflamação alérgica, vai diminuir o prurido, vai diminuir os espirros, a rinorreia, vai diminuir também a neurotransmissão do sistema nervoso central, o que acaba diminuindo o desempenho cognitivo e psicomotor. Então, a pessoa é bom não usar antes de fazer uma prova, por exemplo, né? Vai aumentar a sedação e vai aumentar o apetite. Assim como ele vai agir lá no receptor de serotonina, e aumentando o apetite, vai atuar lá nos alfa-adrenérgicos, aumentando a hipotensão, aumentando a tontura e aumentando a taquicardia reflexa, assim como vai atuar nos colinérgicos, aumentando a xerostomia, que é a boca seca, né? A retenção urinária e a taquicardia sinusal. E outra coisa que está lá nos slides do professor seria a atuação deles em canais cardíacos iônicos, que eles vão atuar aumentando, prolongando o intervalo QT, podendo causar uma arritmia ventricular.
Isso aqui tá bem pequenininho lá no slide, mas ele cobrou em prova e dava para salvar uns pontos, né? E aqui eu trouxe um geralzão. Oi, Rigatti, pode falar. a Duda pediu para você explicar um pouco da parte da hipotensão. A hipotensão, tá, pera. A hipotensão causada pelos adrenérgicos é que ele vai inibir o alfa-adrenérgico. Então, normalmente a gente tem uma vasoconstrição, né, com os alfa-adrenérgicos. Quando a gente estimula os alfa-adrenérgicos, a gente tem uma vasoconstrição, aumentando a resistência vascular periférica e aumentando a pressão arterial. Quando a gente inibe, que é o que o antihistamínico vai fazer, a gente vai liberar essa vasoconstrição, causando uma diminuição da resistência vascular periférica. Então, o sangue vai passar do centro do corpo para as extremidades, né? E isso vai causar uma hipotensão. Será que foi? Deu certo? Acho que sim. Qualquer coisa ela se manifesta, eu falo aqui. Beleza, então. Bom, e como eu tava Peraí, falando, fala. ela falou, então ao mesmo tempo que ele inibe a vasodilatação da estamina, ele inibe a vasoconstrição dos adrenérgicos. Sim, Duda, tipo, duplamente atua para aumentar ou para diminuir a pressão arterial, né? Acho que essa foi a dúvida dela. Isso mesmo. Pronto, vou fechar o áudio. Fechou? Beleza, tá. Voltando aqui no geralzão, eu trouxe só as partes principais de farmacocinética, usos terapêuticos e efeitos colaterais. Estava em vários slides, eu trouxe tudo num só, porque é tranquilo, sabe? Bom, falar um pouco da farmacocinética, a gente vai ter uma boa absorção via oral, então quase todos os fármacos você pode ver que você compra na farmácia, você pode tomar ou pílula ou xarope, vai ter uma distribuição ampla, o metabolismo vai ser hepático, então tem que cuidar em pacientes com insuficiência hepática, né, problemas hepáticos, e a gente vai ter uma excreção renal, como a gente já viu lá nos slides da Ana Flávia. Os usos terapêuticos, como a gente já sabe, vai ser reações alérgicas agudas no trato respiratório ou no dermatológico. Então, vai ter dermatite ou alergia a alguma coisa, algum ácaro, por exemplo. Vai também ser usada a prevenção de cinetose e vertigem, principalmente os fármacos de primeira geração, né, como eu já disse, que eles vão atravessar a barreira hematocefálica e vão conseguir diminuir essa cinetose e essa vertigem. E porém, eles não são indicados para tratar o espasmo brônquico ou o choque anafilático, já que eles são esse choque anafilático, eles vão ser eventos multimediados, então eles têm muitos mediadores que, no caso, se eu usar um antihistamínico, ele só vai bloquear a histamina e não vai causar um efeito bom para o paciente, né, porque vai ter outros mediadores atuando na broncoconstrição e no edema. Então, nesses casos, a gente vai usar, como a Ana Flávia também já disse, a gente vai usar a adrenalina, que vai atuar tanto no receptor alfa e como no beta, né? Vai broncodilatar e vasoconstringir, constringir, que fala? Bom, agora não sei, vou passar. Efeitos colaterais, a gente vai ter os centrais, que vai ser a sedação principal. Eu mesmo, hoje eu tomei um Stamin, tô bem caidão aqui, um baita sono. A gente vai ter a visão embaçada e a gente vai ter tonturas. Já quando eles atuam nos antimuscarínicos, isso aqui, os efeitos colaterais, vão ser praticamente só os da primeira geração. Então, por exemplo, quando ele atua lá nos antimuscarínicos ou anticolinérgicos, ele vai ter o ressecamento da boca e das mucosas, que vai ser a xerostomia, e vai ter uma leve taquicardia. Lembra que a gente falou lá que ele aumenta um pouco a frequência cardíaca. Essa taquicardia aqui, o professor fala bastante, bom, ele dá um foco legal, que é a torsades de Pontes, né? Que é uma doença que causa uma arritmia, esses dois fármacos, eles causavam essa doença e, portanto, foram tirados do mercado. Então, vocês têm que ficar ligados que astenisol e terfenadina causam torsades de Pontes e, portanto, foram tirados. Lá no trato gastrointestinal, a gente vai ter náuseas, a perda do apetite, vômitos e diarreia. Bom, é isso, né? A parte da matéria. Será que ficou alguma dúvida aí, Ana?
Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Ô, Rigatti, você pode voltar no meu último slide? Vou, Eu aqui, queria né? só pontuar uma coisa que eu vi numa questão bem antiga. Não sei se pode voltar a ser cobrado, mas, tipo, acontece dele colocar em questão, por exemplo, o fármaco X, sei lá, ele coloca um fármaco que, na verdade, ele não quer falar sobre aquele fármaco, é só para te distrair, assim. Gera a diminuição, sei lá, de diacilglicerol, que é esse DAG aqui que está no mecanismo, lá em cima, Higgs, aí. Aí ele fala assim, o fármaco X, sei lá, vou dar um nome aqui, succinilcolina, gera a diminuição do diacilglicerol. Portanto, ele pode diminuir, sei lá, o efeito da histamina, o efeito da histamina, ponto. Então, tipo, ele quer que você entenda, porque às vezes a gente pode passar em branco nesse mecanismo, né? Tô nem aí para esse mecanismo. Só que acontece que ele pode falar especificamente do diacilglicerol. Aí falar que, já que ele diminui, ele pode diminuir a resposta da histamina e a resposta tá certa. Entendeu? Às vezes a gente tem que ficar ligado nisso. É Eu tinha verdade. esquecido de comentar, tô voltando aqui, porque eu vi numa questão antiga, às vezes vale a pena, pelo menos, ter uma noção geral desse mecanismo, do mecanismo de sinalização, né, da histamina. Aqui. Bom, vou abrir o Kahoot aqui, né? Júlia, pode ir abrindo, Riggs, eu respondo aqui. Uhum. Então, Júlia, o que acontece? H1, quando ele está no cérebro, ele é exclusivamente um autorreceptor. Então, o que acontece? É liberada histamina, aí a histamina encontra o H1 na própria célula que liberou ela, uma hora ele encontra o H1, e aí você tem uma modulação negativa da liberação de histamina. Não sei se você está, se eu estou conseguindo me fazer entender. Então, tipo, aí o que acontece? Caiu uma questão para a gente dizendo que tal receptor, vocês vão ver em breve, mas tal receptor faz a modulação da neurotransmissão. E aí, tipo, até no próprio slide dele, tá dizendo que faz. Mas ele disse que não, porque não é um autorreceptor, que só H1 é autorreceptor no cérebro. Entendeu? Aí vocês vão entender o que eu tô falando, que vai aparecer aí pra vocês no Kahoot. Rigatti, oxe, quem colocou eu aí? Alguém mais vai entrar? Deixa eu ver aqui se o Eduardo Luiz. vai querer participar, porque ele falou que. Tudo bem, Júlio? Pô, espero que você não erre nada, hein, Vidal? O cara que deu a aula Pode erra ficar tudo. tranquila, Júlia, pode ficar tranquila que 2 minutos esse Kahoot. Ó, o Eduardo vai entrar também. Beleza. Vou, vou mandar aqui. Eduardo, só explicando aqui, as perguntas vão aparecer aqui no, na, na tela do Rigatti e no celular vão aparecer só as cores para você colocar. Beleza? Beleza? Então, acho que é isso. Vou Bora botar dar aí. então. Start. Você que lute. Foi.
Quer ir comentando? Vou comentar isso aqui. Eu até salientei na hora da aula, que é o seguinte, os fármacos, eles podem induzir sim a liberação da histamina, mas não é pela via imunológica, é justamente a via não imunológica, não é um estímulo químico. Entendeu? Ah, tem isso ainda. Vai. Isso. Galera, para quem não sabe, cinetose é tipo quando a pessoa enjoa com movimentos não muito comuns. Por exemplo, andar de barco, andar de avião. Isso. Next. Isso. Ô, louco, agora tá indo bem. Próximo. Higgs, não passa não. Sim, Gente, Eduardo, a pergunta é a seguinte: qual das ações da histamina listadas abaixo não está relacionada com a ativação dos receptores H3? Aí eu coloquei essa pergunta propositalmente, porque foi uma questão muito problemática numa prova nossa, que é o seguinte: nos slides dele, na literatura e tudo, diz que o H3 modula a liberação de neurotransmissores, sim. Acontece que ele decidiu que não faz a modulação, porque só quem faz modulação é autorreceptor. Então, se eu coloquei sistema nervoso central, o único autorreceptor que tem no sistema nervoso central para a histamina é H1. Ficou claro? Aí, tipo, isso para vocês entenderem, tipo assim, eu coloquei propositalmente porque às vezes, pensando em uma avaliação, às vezes não é só o correto pelo correto, e sim também o que o professor interpreta. Valeu, Júlio. E aí agora, acho que estamos nas últimas perguntas, Júlio, se você quiser esperar. Bom, a gente manda. Pode. Tudo. Vou passar. Eu acho que alguém não respondeu. Nossa, será que foi a Júlia? Pode ser. Bom, eu vou esperar. Não sei se eu apertar no Pips perde. Acho que pode esperar. Tá, deu silêncio. Aí, todo mundo acertou. Só lembrar aquele gráficozinho, né, do slide. Ó, dudes. Aê. A última. Aí. Fechou. Fechou, galera. Dudu. Terceiro. Colocou eu. Putz, Segundo. Rigatti. Você deu aula e não foi Não, comer, cara. Duda absorveu bem a aula. Duda, depois a gente combina um prêmio aí. Já que estamos em... Eu quero um açaí, lá da Casa do Pará. Eita, tá bom. Eu tava até comentando, Duda. Ei, Riggs, para a peraí. gravação aí. Isso.